Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo eu terminarei de explicar para vocês a resolução dos exercícios de meta 34, do 7 ao 12, ok? O exercício 7, então, diz assim, ó, associe a lei de cada função ao valor que ela assume em x igual a 5, escrevendo o símbolo romano correspondente. Para isso, efetue os cálculos no caderno. É assim, você vai trocar o x por 5 e calcular o resultado. Exemplo, na primeira, se eu tiro o x e coloco 5, fica 5 ao quadrado, então dá 25. Então, quer dizer que o 25 é o resultado aqui da primeira, ó. Então, eu coloco 3, né? E assim eu vou fazendo com as outras. Troco o x aqui por 5 também, aqui por 5. Calculo, tá? Aqui no caso vai dar 12. Daí você sabe que o resultado tá aqui, ó. Certo? Então, tudo aqui você troca o x por 5 e calcula qual é o valor numérico. E encontra aqui, na outra coluna, certo? Agora, na questão 8, diz assim, para cada lei da função e para os valores de x indicados no quadro, determine em seu caderno as coordenadas dos pontos pertencentes ao gráfico da função apresentada em cada item. Então, vou dar um exemplo aqui na primeira. O que você vai fazer? Você vai trocando o x por esses valores. Por exemplo, aqui onde é 0, tá? Eu vou tirando o x e colocando no lugar desse x os valores que estão aqui. Então, primeiro aqui, vou fazer com o 0. Tiro o x e coloco 0. 0 ao quadrado dá 0. 4 vezes 0 dá 0, ficou 2. Então, o resultado é 2. Aí, como que você escreve isso em forma de ponto, né? X, 0, resultado 2. E assim você vai fazendo com os outros. Tira o x aqui e coloca 4, por exemplo. Fica 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 4, porque o x vai ser 4, 16 de novo, né? 16 mais 16, 32, mais 2, 34, ó. Que é esse ponto aqui, ó. X é igual a 4, resultado 34, certo? E aqui nessa mesma coisa, ó. Se você tirar aqui o teu x e colocar 0, tiro aqui e coloco 0, 3 vezes 0 dá 0, 0 menos 0, 0, sobra o 7, ó. Então, para x igual a 0, teu resultado é 7. Aí depois faz com x igual a 2. Então, você vai trocando aqui os valores de x, achando o resultado e escrevendo os pontos nessa ordem, tá? X e o resultado que você encontrou, x e o resultado que você encontrou, certo? Determine se o gráfico de cada função, cuja lei é apresentada em cada item, tem concavidade voltada para cima ou para baixo. Lembra? Falei para vocês na videoaula gravada que era para vocês olharem o sinal. Sinal positivo com cavidade para cima, sinal negativo com cavidade para baixo. Então, para cima vai ser a F e a H, e para baixo a G e a R, certo? Questão 10. Qual das funções cujas leis estão apresentadas a seguir pode ser representada pelo gráfico esboçado no plano cartesiano? Então, aqui uma dica para vocês olharem no gráfico seria olhar a concavidade, né? Já de cara. Como é concavidade para cima, as opções que você tiver um sinal negativo, você já pode descartar, porque com o sinal negativo ela teria que estar virada para baixo, né? Então, a gente já conseguiria descartar aqui, ó, a letra A e conseguiríamos descartar também a letra H, certo? A letra A que tem a função F e a letra C que tem a função H. E daí sobrou as outras opções, a B, a D e a E, tá? Uma maneira que você consegue identificar sem precisar ficar substituindo valores, é ver o ponto que a minha função corta o eixo Y, ó. Tá vendo que tá cortando em 2? Esse 2 é o termo independente, é aquele termo que não tem x. No caso das opções que sobraram aqui pra gente, ó, a única que tem o termo independente aqui, 2, é a letra D, que é a função R. Então, a gente pode marcar essa aqui como sendo a função que está representada aqui pelo gráfico, certo? Questão 11. Esboce no plano cartesiano o gráfico da função cuja lei é dada por. Dá para fazer também usando uma tabelinha, você escolhendo valores para o teu x, mas eu vou mostrar um jeito de fazer aqui com a letra B, que eu vou usar como exemplo, que sai mais fácil o gráfico, tá? Então, o que você vai fazer primeiro? Você vai achar esses pontos aqui, ó,
que estão marcados aqui no eixo X. Como que você encontra eles? Igualando a sua função a zero, tá? Então, você faz menos x quadrado mais 1 igual a zero. Passei mais 1 para lá, ficou menos 1. Menos mais, ficou x quadrado igual a 1. Aí, você tira a raiz. Você vai ter uma raiz negativa e uma positiva. x1 e x2, que são esses pontos aqui, ó. Menos 1 e 1, certo? Preciso de mais um ponto, pelo menos 3, tá? Para fazer. Pegue o termo independente aqui. Lembra que o termo independente, ele corta o eixo y, ó, que é esse ponto aqui, ó. E aí, você só presta atenção agora na concavidade. Sinal negativo, concavidade para baixo, certo? Então, a letra A e a letra C, vocês podem fazer o mesmo processo. Vocês, na verdade, já terão um ponto aqui de cara, ó, menos 2 e mais 2, que são esses pontos aqui, ó, que cortam aqui no eixo y. Aí, só falta fazer esse processo aqui, de igualar a zero para achar esses pontinhos aqui, ó, do eixo x, certo? Questão 12. Observe no plano cartesiano o gráfico da função f. Então, a gente tem um gráfico aqui, né? Dada por, daí, ax² mais bx. Em seguida, substituindo as coordenadas dos pontos apresentados no gráfico da lei da função, determine os coeficientes a e b e calcule f de 5. Então, a primeira informação que a gente vai usar aqui, ó, é onde ela corta o eixo x, né? Tá vendo aqui, ó, f de menos 1, aqui na resolução? É que quando o teu x é menos 1, ó, ela corta o eixo x. Então, quer dizer que ela é igual a zero. Então, a gente substitui aqui no lugar do x o 1, ó, e automaticamente podemos igualar a zero. Se a gente termina de resolver isso aqui, ó, fica 1 aqui, né? Fica 1 vezes a, fica a. Mas com menos, né? Fica a menos b igual a zero. Passa o b para o outro lado, você vai descobrir que o a precisa ser igual ao b. Aí, a gente pode usar essa informação desse ponto aqui, ó. Quando o x é 2, a minha função é 6. O que que eu fiz? Substituí o x por 2, ó. 2 ao quadrado, 4, 4a. 2 vezes b, 2 vezes b, 2b. Isso precisa ser igual a 6, certo? Só que o meu A é igual ao B. Então, esse B aqui, ó, eu posso trocar por A. Posso escrever 2A. Então, ficou 4A mais 2A igual a 6. 4 com 2 dá 6. 6A igual a 6. Então, o meu A é 1. Se o meu A é 1 e o meu B precisa ser igual ao A, ele também é 1, certo? Daí, a minha função fica assim, ó. F de x igual a 1x² mais 1x. Só que normalmente quando é 1 a gente não escreve, né? Fica só f de x igual a x² mais x. E daí ele pedia para a gente calcular f de 5, né? Então, a gente vem aqui na nossa função, já que é x² mais x, ó. Eu tiro x e coloco 5. 5 ao quadrado, 25. 25 mais 5, 30. Certo? Então, é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e bons estudos!